estudando o livro de Hebreus porque é justamente este livro que revela sobre a nova aliança. E você tem que acompanhar comigo, certo? Porque tenho enfrentado tantas dificuldades para poder pregar esta mensagem tão pura da Bíblia, mas eu não paro de pregar porque é o que Deus me ordenou que eu devo fazer para que todos nós estejamos esclarecidos da verdade. Então aqui, Hebreus no capítulo 7, o verso 20. Isto não aconteceu sem juramento, tá vendo? Então Jesus é sumo sacerdote com juramento. Deus jurou. Não foi por descendência, né? Descendência familiar, como a família de Arão, lá no antigo sistema de sacrifício. Agora, o verso 22, Hebreus capítulo 7, verso 22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Então você hoje está nessa aliança superior que inclui o batismo de Atos 2:38 em nome de Jesus e inclui também a sua decisão, inclui a guarda dos 10 mandamentos e a observação do dia de sábado, o 4º mandamento. Se você tiver nessas condições, parabéns. Parabéns, Deus seja louvado. Agora, meu amado, se você não estiver nessas condições, você precisa rever, né, os seus conceitos, os ensinos que você recebeu. Vai para a Bíblia. Compare com as Escrituras. Então, aqui diz, Hebreus 7:23. Ora, daquele sacerdote tem havido muitos, porque a morte o impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus Cristo tem um sacerdócio permanente. Está vendo? Portanto, é ele capaz, Jesus, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproxima-se de Deus, pois ele vive sempre para interceder por nós. Tá vendo? Ou por eles. Tá vendo, meu amado? Que Jesus, ele é o único capaz, de acordo com Atos 4, verso 12. Não há outro que possa nos salvar. Somente Jesus Cristo. Entende, amado? Então aqui, Hebreus capítulo 8. Certo? Diz aqui, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Aqui, Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Agora, diz aqui, o verso 6. Agora, porém, o ministério que Jesus Cristo recebeu, ele é superior aos deles lá do passado. Olha aí, tá vendo? Assim como também a aliança, da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Tá vendo? Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Não será como a aliança que fiz com os meus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Verso 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, olha aí, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Só que para que você seja esse povo, tem que se submeter lá pelo o plano de Deus. É submetendo a Jesus, recebendo ele no batismo e seguindo a ele em novidade de vida. Não tem outro caminho. Atos 4, verso 12. Não tem outro meio, não tem outro caminho. Se você está em outros cantos, você tem que abrir o seu olho.
Porque nós podemos não ver Jesus vindo nas nuvens, nesse corpo físico, mas a morte com certeza vai aparecer. E quando ela aparecer, quem estiver despreparado, estava na condição de perdido, morreu e ficou na condição de perdido. Então, aí há 1000 anos separando a primeira ressurreição, que é no momento da volta de Jesus, para a segunda. Quem ficar na primeira ressurreição está salvo. Mas quem ficou para a segunda está perdido. Qual será a sua decisão, meu amado? O que você vai fazer com a tua salvação? A decisão está na tua mão. Então aqui, mostrando o verso 11, Hebreus 8, verso 11, diz aqui, ó, ninguém mais ensinará ao seu próximo, certo? Nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Conheça o Senhor. Ninguém mais. Por quê? Porque quando você está dentro dessas condições de pessoa salva, condição de salvo, porque você recebeu o Espírito de Deus que vai trabalhar com você agora. Vai limpando. Foi justificado, foi perdoado agora, mas não foi glorificado ainda. Precisa aguardar Jesus aparecer nas nuvens, para ele te chamar da sepultura, se você estiver lá dormindo, preparado, ou vivo. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 53. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Confira você mesmo. Então aqui diz, olha, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Está vendo? Diz aqui, ó, porque eu lhes perdoarei. O verso 12. Hebreus 8, verso 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O verso 13, 8, 13, diz aqui, ó. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Antiquada. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Foi o que aconteceu. Jesus chegou, estava antiquado. Estava envelhecido. Não resolveu o problema. Ele sim, Jesus, ele resolveu. Aí começou-se a nova aliança pelo sangue dele. Então, permaneça na nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo, mas tem que tomar as decisões pertinentes a ela. O batismo em nome dele. Atos 2, 38. Certo? Gálatas 3, 26 e 27. Romanos 6, verso 3 e verso 4. Certo, meu amado? Você vai conferir isso lá. Se você morre com Jesus Cristo, você ressuscita com ele. Agora, se você não morre com ele, como que você vai ressuscitar com ele? É o que diz a Bíblia. Então, prosseguindo, Hebreus capítulo 9. Diz aqui, ó. Hebreus 9, verso 11. Acompanhe comigo. Diz aqui, ó. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homem, isto é, pertencente a essa criação. Verso 12. Não por meio de sangue de bodes, novilhos, mas pelo próprio sangue dele. Ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas. Não tem que ficar todo dia com animais, não. Uma vez por todas. Diz aqui, ó. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, verso 14. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que vivamos ou sirvamos a Deus, ao Deus vivo. Está vendo, meu irmão? Hebreus 9, aqui do 11 ao 14, certo? Aí o verso 15 diz aqui, por essa razão, Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna.
visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança. Lá, do início do mundo até o sistema de sacrifício, até a cruz. Certo, meu amado? Finalizando aqui, esta mensagem desta manhã, Hebreus no capítulo 9, o verso 26. Se assim fosse Cristo, diz aqui, verso 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, todos os anos com sangue alheio. Verso 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, é como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que aguardam. Está vendo, amados? Finalizando, Hebreus capítulo 10, aqui diz o verso 12. O verso 5. Diz aqui, Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse, olha aqui, Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então, quando Jesus veio ao mundo, disse, olha, o sistema antigo não resolve. Não precisa mais disso. Não aceitamos mais. Porque agora, o Pai preparou um corpo. Quando ele nasceu lá, no ventre de Maria, recebeu um corpo, não é verdade? E aí, depois ele desempenhou o seu ministério e morreu na cruz do Calvário. Aqui, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado, não te agradaste. Jesus falando. Certamente Deus não estava mais agradando com isso, porque não resolveu o problema do povo. E diz aqui, Então ele disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus falando. Então aqui está mostrando. E aqui no verso 12, Hebreus 10, verso 12, diz aqui, Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Aquele que resiste para não se submeter a Jesus está aqui dizendo aqui, ele está esperando que a pessoa se arrependa e se submeta. Arrependa dos seus pecados, se entregue a Jesus, se submeta a ele, que ele é o meio que te leva a Deus. Certo? Aqui está dizendo aqui na Bíblia, o verso 12. O verso 13, daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E para fechar esse vídeo e fazer o encerramento, eu mostro aqui o verso 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Verso 18, Hebreus 10, 18. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Porque o verdadeiro sacrifício já foi oferecido, que foi Jesus Cristo. Encerrando o verso 19, Hebreus 10, 19, diz aqui, Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos
para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É fiel. Aquele que prometeu é fiel. Tá, amado? Esta é a verdade sobre a velha aliança e a nova aliança. Fique na graça, que Deus continue te abençoando, continue te protegendo e investigue as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. João 5,39, disse Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.